Eu, antes de mais nada, volto a agradecer o convite. Vou ser acompanhado por uma apresentação em PowerPoint e, desde já, queria sublinhar que queria sublinhar que esta apresentação pode ficar. Nós, portugueses, com os nossos colegas espanhóis, estamos a chegar de Sevilha, onde estes assuntos foram debatidos. Faz poucas horas estiveram reunidos os diretores-gerais de todas as regiões na Península Ibérica, incluindo as Ilhas Atlânticas, Açores, Madeira, Canárias, e estas questões que agora aqui proponho para debate foram pontos para reflexão. Eu já disse que tinha muito gosto de estar aqui com os meus colegas, não posso destacar ninguém, porque são muitos os amigos aqui presentes, mas sublinho também que, em termos de debate e contactos, o meu endereço de e-mail fica aqui apontado no final desta exposição e estou disponível para, mesmo em pequenos grupos, ou se quiserem mesmo individualmente, continuar este debate. Nós iremos ver, estamos confrontados com dois fenómenos que têm que prender a nossa atenção de hora em diante e que vão condicionar a sustentabilidade dos sistemas de saúde em Portugal, mas também, como disse, nas outras regiões autónomas da Península Ibérica. São fenómenos que designamos como transição demográfica, já vamos ver, e também transição epidemiológica. Há também, como iremos analisar, uma transfiguração da clássica pirâmide organizada por grupos etários e estimamos que pelo menos 60% das mortes prematuras, vamos aqui acentuar este conceito de mortalidade prematura. A mortalidade prematura é, como sabem, aquela que se verifica antes dos 70 anos de idade. E nós analisamos as causas que matam os portugueses, no caso, estarmos a tratar de Portugal, que é a situação que agora nos presta atenção, vamos ver as causas de morte dos portugueses, aqueles que morrem antes de atingirem os 70 anos de idade. E sabemos que são mais de 60%, todas as mortes prematuras estão relacionadas com as doenças crónicas. Doenças crónicas não transmissíveis. E estas doenças, como imaginam, provocam uma diminuição da qualidade de vida, avultados gastos em terapêutica prolongada, absentismo e baixa de produtividade. Já vamos ver depois, com algum pormenor, cada um destes problemas. Mas vamos agora concentrar a nossa atenção no fenómeno que designamos como a transição demográfica. Eu gostaria, tenho aqui um apontador, não há ninguém que me empreste um apontador. Bem, infelizmente há aí um grupo que está muito atrás, mas estes fenómenos são analisados no que respeita à curva da natalidade a azul e da mortalidade a vermelho. E reparem que nós podemos considerar 4 etapas neste processo de análise conjunta das curvas de natalidade e mortalidade. O que acontece agora, nesta etapa, nesta fase que chamamos pós-industrial, é que pela primeira vez morrem mais cidadãos do que aqueles que nascem.
pela primeira vez, eu diria mesmo, pela primeira vez ao longo da história, diria da história, nos últimos centenas de anos, na história da humanidade. Nós agora estamos confrontados com um problema de termos mais óbitos do que aqueles que nascem. Este é um fenómeno que nós estamos agora a analisar. Já vamos ver o cruzamento em 2008 deste fenómeno com grande expressão em Portugal e que condiciona a curva de crescimento da população. Nós temos em Portugal um duplo envelhecimento, há menos jovens e mais pessoas idosas. Há, como sabem, um problema de redução, já foi sublinhado, da natalidade, que agora, desde 2008, 2009, é inferior à natalidade, portanto, morre-se mais do que se nasce, e com reflexos na transfiguração da pirâmide etária, que tem, sobretudo, esta característica de termos, dos 0 aos 14 anos, mais de 15% da população total e 18,2% com mais de 65 anos de idade. Mas, todos os anos, há menos jovens e todos os anos há mais idosos. Sublinho, cada ano que passa, este fenómeno acentua-se porque há menos jovens, menos 1% cada ano, e mais idosos todos os anos. Nós temos, no que respeita à estrutura etária, temos hoje, em 2010, 2011, a ver a estrutura da população, deixou, portanto, de ser uma pirâmide, mas há 10 anos atrás, estes aqui são os contornos dos últimos 10 anos, veem que há um estreitamento na base da antiga pirâmide. Estes modelos ficam e podem ser utilizados pela escola, pela organização, uma vez que foram entregues aqui ao responsável das organizações. Estas pirâmides, estas 3 pirâmides, traduzem uma evolução do que se passou em Portugal nos últimos anos e a perspectiva dos próximos. Reparem que a azul está a pirâmide de 1970, clássica, conforme foi estudada pelos académicos há 40 anos atrás, e era esta a famosa pirâmide, mas agora a cor verde azeitona, temos essa diminuição na base, o alargamento no topo, mas caminhamos, se nada for feito para alterar a tendência, caminhamos para uma situação marcadamente preocupante, com uma base muito estreita, muito poucos nascimentos e com um topo robusto, com uma proporção muito acentuada de idosos. E naturalmente, não vou alongar com as análises regionais, mas este fenómeno, como sublinhei, começa a ter maior expressão, sobretudo em 2008, a altura em que o saldo fisiológico, que é exatamente a diferença entre a natalidade e a mortalidade, começa a ser negativo. Aqui, portanto, um cruzamento tem que ser conhecido por parte dos enfermeiros, especialistas em saúde pública, em saúde da comunidade. Esta mudança populacional traduz-se no nosso país pela confirmação da existência em 2010 de 10,6 milhões de residentes, 10 milhões de portugueses,
e os 600 mil são, sobretudo, imigrantes. Não são tantos, cerca de 500 mil imigrantes. 1 milhão de portugueses têm 65 a 74 anos, 700 mil têm idades compreendidas entre os 75 e os 84, e há mais de 200 mil portugueses com idades superiores a 85 anos, 85 e mais anos. E, naturalmente, há aqui questões depois relacionadas com a emergência de doenças que temos que terem atenção e que não podem ser ignoradas. A esperança de vida à nascença no género feminino tem aumentado muito, é superior já a 82 anos em mulheres. Como sabem, há uma diferença acentuada no que respeita a homens, já vamos ver as razões destas diferenças, e a esperança de vida das mulheres aos 65 anos é hoje quase 20 anos. E reparem que aqui a diferença para a esperança de vida de quem atinge 65 anos no que se refere a homens é menor, é uma diferença de 3 anos, enquanto que a nascença é cerca de 6, quando se atinge 65 anos a diferença é reduzida para 3 anos. Isto é, uma portuguesa que hoje tem 65 anos de idade tem a probabilidade de viver mais 20 anos. A probabilidade de viver mais 20 anos. E este é um fenómeno que tem a ver diretamente com a saúde da população, com a saúde da comunidade e que não pode ser ignorado por nós. Transição epidemiológica. A mudança do perfil das doenças, no fundo, tem uma relação indireta com a transição do mundo. Vejamos, as doenças crónicas não transmissíveis, que hoje na literatura anglo-saxónica são conhecidas como NCDs, a abreviatura das doenças não transmissíveis, que hoje, como disse, preocupa de tal maneira as autoridades de saúde em todo o mundo, que em setembro último, a cimeira, o início dos trabalhos da ONU, em termos de cimeira chefes de Estado, foi por 2 dias dedicada à análise do problema das doenças crónicas não transmissíveis. E quais são estas doenças? São as cerebrovasculares, as cardiovasculares, a diabetes, o cancro, as doenças respiratórias crónicas, que têm uma expressão pandémica, por isso foram analisadas no contexto da ONU. É uma pandemia, e nós referimos a pandemias quando todos os continentes, ou quase todos os continentes, estão simultaneamente envolvidos neste processo e no fundo, aquelas 4 doenças, que são propriamente 4 grupos de doenças, traduzem problemas com expressão epidémica, mas descontrolada. Esta situação é concretamente analisada nestes termos. Há curvas epidémicas em ascensão que estão descontroladas. No caso da diabetes, reparem, a diabetes tipo 2, todos os anos em Portugal, tem 60 mil novos casos. Mas só metade deles é que são no conhecimento do próprio diabético, da pessoa com diabetes. É um fenómeno que, se tivermos tempo, iremos analisar. Estas doenças, as doenças crónicas não transmissíveis, têm como denominador comum o facto de poderem ser influenciadas pelo comportamento, pelo estilo de vida. E é, como também iremos ver depois, essencial percebermos que os comportamentos podem influenciar neste ou naquele sentido a curva epidémica de cada uma dessas epidemias.